Está começando o Projeto SAS. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo e eu estou aqui com o nosso querido Renan. Olá Rodrigo, olá pessoal que está ouvindo a gente. Hoje eu acho que é um tema que acho que você vai acabar falando mais que eu hoje, né, Rodrigo? Porque você é o cara que é o cara que até que me apresentou esse vídeo e me apresentou essa história que mudou muito a minha visão de negócios. Pois é. Galera, o vídeo que a gente está falando é o seguinte: em 2008, no Startup School, que é um evento feito pela Y Combinator, uma das aceleradoras mais famosas dos Estados Unidos, né, mais respeitadas, o DHH, David Heinemeier Hansson, que é o fundador do Basecamp, na época chamada 37 Signals, também é o criador do Ruby on Rails, uma framework para Ruby. Ele fez lá um talk, né? E nessa apresentação que ele fez lá, ele trouxe muitos risos, vamos dizer assim, né? A galera não estava acostumada com tudo que ele falou e ele trouxe muita da verdade, muita da filosofia que o Basecamp prega e o Basecamp traz, muito do que agora a gente consegue ver nos livros que eles publicaram, né? Mas que na época ainda era uma ideia que ficava dentro lá do estilo do Basecamp. Era muito criticado na época também, a gente vai comentar sobre isso, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre esse vídeo que mudou muito a forma como eu encarei projetos na internet até chegar nesse mercado de SaaS e apresentei ele pro Renan, né? Porque a gente se conheceu, o Renan queria pegar investimento, VC, Series A, né? Como é que era isso aí, Renan? É verdade, assim, tudo que eu ouvia falar de startup era a ver com você precisar de dinheiro, né? De dinheiro para desenvolver, para crescer e tal, porque era um negócio de alto potencial e tinha muito dinheiro rolando, né? Então tudo que eu conhecia tinha muito a ver com isso, né? E o Rodrigo tinha esse background aí de já conhecer um pouco da filosofia bootstrap, né? De conhecer um pouco da galera que tentava crescer um pouco mais devagar, mas sendo mais lucrativo, digamos assim. E aí o Rodrigo me apresentou algumas coisas, e dentre elas o vídeo, né? Que aí eu acho que ajudou muito a uma coisa que a gente já tinha em mente, né? Assim, já tava ali, a gente já meio que tinha um pouco essa ideia que a gente falava, pô, reportei, tem que crescer com base nos clientes, né? Mas eu acho que esse vídeo ajudou muito pelo menos para mim, né? Ajudou bastante a organizar a ideia de por que um negócio SaaS pode ser lucrativo e, ao mesmo tempo, algumas pessoas podem te acusar de não ser megalomaníaco ou de estar perdendo tempo, sendo que, na verdade, você está construindo um negócio muito legal. O que eu acho interessante é quando você pega pra começar a ver esse vídeo, né, dessa apresentação, o David ele começa falando assim, cara, é engraçado que eu me sinto aqui perdido, sozinho, porque nesse evento todo mundo aqui tá falando sobre venture capital, sobre queimar dinheiro, sobre burn rate, sobre não sei o quê, e eu aqui não vim falar sobre nada disso. E aí ele começa a falar sobre a filosofia dele, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né. Pra quem tá ouvindo, vamos começar o seguinte, o Basecamp ele é bootstrapped. O que isso quer dizer, né? Que ele paga as contas com o próprio dinheiro dos clientes. Então, se você já conhece um pouco desse mercado de startup, você vai talvez saber que a galera é muito tipo, vamos fazer isso aqui rápido, vamos falhar rápido, vamos crescer, isso aqui vai virar a próxima unicórnio. A galera valoriza muito a questão de unicórnio e tal. Só que quando você para analisar esse tipo de empresa, elas de fato estão criando muito impacto, elas de fato estão fazendo muita coisa, só que esse valor, esse valuation de 1 bilhão, né, ele é a partir do quanto elas receberam de investimento. Esse valuation não é quanto elas faturam, mas sim o quanto elas arrecadaram de faturamento, ou melhor, de investimento, na expectativa de um faturamento futuro que justifique esse valor. E a proposta do Bootstrap, né, a proposta do David é que você, enquanto empreendedor, você tem dois caminhos. Você pode ir, então, para esse caminho em que é tudo muito corrido, em que você pega um dinheiro e vai queimando até chegar num valuation, e aí talvez você seja vendido para uma empresa grande, um Google, um Facebook, uma Apple, ou você pode construir um negócio do jeito tradicional. E o jeito tradicional é aquele que as pessoas fazem negócio desde sempre, né? Eu tenho um produto, você tem uma necessidade em que meu produto solucione esse problema, você me dá dinheiro e eu te dou o produto. Então, é o SaaS, né, Renan? Na verdade, eu acho que é uma visão assim, né? Um tipo de relação comercial que
que, principalmente quando ele falou isso em 2008, né, estava ele ainda menos divulgado que é hoje, que é tipo, olha, eu vou fazer um produto aqui e eu vou te cobrar por ele, para você usar você vai ter que pagar, e aí não vai ter nada de graça, não vai ter coisa para você, claro, pode ter alguma coisa de graça ali, mas não com o intuito de ser aquela coisa de vamos crescer a base, vamos colocar 1 milhão de pessoas de graça e depois a gente descobre como ganhar dinheiro. Então, o negócio tradicional, que é quando você abre uma padaria, você faz um investimento, você monta as coisas e no dia que você abre a padaria, você tem que fazer o quê? Cobrar. Você não pode entregar o pão de graça para as pessoas com a expectativa de que elas vão virar suas clientes, né? Talvez você pode fazer uma promoção, mas você vai ter que ter algum dinheiro porque uma hora seu capital vai acabar. E é essa visão que parece muito simples, levada para um mundo, né, que na época, até hoje, né, mas na época se discutia basicamente que não era assim que deveria ser feito um negócio digital. Afinal, um negócio digital, ele é de um potencial de bilhão, né? E essa é uma visão que era muito comum e que ainda é, né? Essa analogia da padaria é muito boa, porque tem tipo uma piadinha, não lembro quem fez, mas acho que eu vi isso no Twitter, que o cara fala assim, abriu um bar no Vale do Silício e no dia de inauguração entrou 2.000 pessoas, mas nenhuma comprou nada. O bar agora é um bar de sucesso. O cara entrou um monte de gente, tá cheio de usuário no bar, mas ninguém pagou nada. Mas mesmo assim, eles vão falar, não, mas olha essa minha base aqui de 2.000, imagina se eu conseguir vender alguma coisa pra eles no futuro. E essa era a mentalidade, ou melhor, essa ainda é a mentalidade de muita gente que começa nesse mercado de startup, né, no mercado digital. E a publicidade também, né, porque é óbvio que um negócio assim, ele é muito mais sexy, né, que termo que é utilizado. Então, você ganha manchete de jornal, você ganha capa na Você S.A. De braço cruzado quando a sua empresa recebe aporte de 100 milhões de reais para crescer e ser a próxima, o Uber das janelas de casa, né? O Uber das pizzarias, é lá, né? Então, isso dá headline, dá manchete, né? E ao mesmo tempo que o cara que tá ali com um negócio que tá, às vezes o cara é seu vizinho de porta, ele tem um negócio há 15 anos de software, de tecnologia, com escala, mas ele nunca saiu nem no jornal da esquina, né? E aí, esse cara tá lá, tendo uma vida legal, com uma grana bacana, tendo uma empresa super sustentável, mas ele não dá headline, porque às vezes o negócio dele é meio boring, né? Ou meio, já existia isso aí, né? Cara, isso em 2008, né, até muito antes, a gente vem de uma era digital em que as coisas são gratuitas. Você usa o Google gratuito, seu e-mail é gratuito, você usa sua rede social gratuita, você vê vídeo no YouTube é gratuito, é tudo gratuito. É tudo em que você é o produto, né? Você não é o comprador, você é o produto e as pessoas estão vendendo coisa pra você enquanto você acessa essas coisas de forma, aspas, gratuita. E a filosofia do Basecamp, desde que eles nasceram, já era o contrário. Você é o comprador, você entra aqui, me paga e usa o meu serviço. E na época, inclusive, nesse vídeo você vê até que o TechCrunch, que é um portal de notícias muito famoso para a época de startups, né, chegava a falar que algumas empresas tinham falido porque elas começaram a seguir o Basecamp. Então, o Basecamp vai falir, mas essa daqui que resolveu cobrar e aí não conseguiu validar o modelo de negócio e aí a culpa é do Basecamp. Só que, cara, na verdade é o contrário, né? Essa startup, ela não estava validada, ela não tinha um modelo de negócio viável e aí ela tentou cobrar, percebeu que não fazia sentido e fechou porque, de fato, não foi algo provado. Ela não conseguiu encontrar um modelo viável, né? Não era culpa do Basecamp. Mas, claro, a visão da época, se essa empresa continuasse sem cobrar e tentando angariar mais usuários para depois, talvez, vender para alguém, ela poderia ter sido, aspas, de sucesso, né? Nesse outro modelo. E uma coisa que eles abordam muito lá também, o David aborda muito, é o seguinte: beleza, vamos construir alguma coisa, né? Você só precisa resolver o problema de alguém. E aí você pode cobrar uma mensalidade, né? Enquanto essa pessoa tem o problema resolvido, ela vai te pagando e beleza. E aí, vamos supor, você enquanto empreendedor, você pode tentar correr atrás de fazer a próxima empresa bilionária e tal, ou você pode fazer um produto que, se você tiver, por exemplo, 100 clientes te pagando R$50 por mês, já é um faturamento de R$5.000 por mês, 60 mil por ano. Agora, se você tiver 1.000 clientes te pagando R$50 por mês, são 50 mil por mês. E aí, claro, conseguir 1.000 clientes te pagando R$50 por mês ainda é muito difícil, não é fácil. Só que
que isso é muito mais fácil do que você fazer uma empresa bilionária, percebe? Exato. E ao mesmo tempo, né, existem maneiras, claro, de você, por exemplo, esse modelo, o mais tradicional, o da recorrência, né, de você cobrar ali R$ 40 por mês, R$ 50, né, para um número reduzido de pessoas, ele é um modelo muito popular porque é um modelo, que a gente pode dizer assim, que é um modelo que pro usuário, ele é muito confortável, né, porque um software, você comprar uma licença de um software e ter ele, por exemplo, a vida toda, é muito caro, mas você pagar ele ali enquanto você usa, pelo uso, isso se torna mais suave no mês a mês, né? E no longo prazo, esse usuário acaba pagando um valor bem alto, né, para aquela empresa, só que isso é diluído no tempo. Então, os dois lados ali têm uma relação bem justa, né? Ao mesmo tempo, existem maneiras de você precificar que podem também entrar nessa conta, nem sempre vão ser por subscrição, né? Nem sempre vão ser por assinatura. Tem outros modelos, né? Onde tem modelo que a pessoa paga uma vez e aí ela pode usar aquilo ali por um período, né? Enfim, tem vários modelos de cobrança que você pode fazer. Mas essa sacada que a gente vê no vídeo e que eu acho que é legal, né? Quem não viu o vídeo depois pode assistir e ver, mas a gente vai resumir muito aqui. É a sacada do David, que é você encontrar 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas que vão te pagar R$ 40, R$ 50, R$ 100 por mês, ela tem um esforço nisso, mas é um esforço que talvez muito mais gente vai ser bem sucedida do que você ter o esforço de conseguir angariar, por exemplo, 50 milhões de usuários, para tirar desses 50 milhões de usuários R$ 1 de cada um, ou, né, alguma outra maneira de fazer isso. Enfim, então a lógica começa a partir daí, que existem muitos mercados que podem parecer pouco ambiciosos, mas que podem garantir uma vida muito boa, né? E aí até o pessoal acusa isso de ser o tal do lifestyle business, né? Você ter um negócio que vai contribuir para você ter uma vida tranquila, né? Mas que pode também ter aquele lado de ser acusado de, poxa, você poderia ter sido mais ambicioso, poxa, você poderia, sei lá, ser multimilionário e você é só, sei lá, alguns milhões ou alguma coisa do tipo. Uma coisa que é importante também deixar claro é que você não precisa deixar de ser ambicioso para ir por esse caminho também, né? Tem como acelerar isso e tal, mas o que fez a diferença para mim quando eu comecei a ver esse vídeo e entender essa filosofia era o seguinte: na época eu era muito novo, né? Nunca tinha feito nada que deu certo, né, financeiramente. Eu tinha feito vários produtinhos para internet, mas todos eram nessa pegada de ser grátis e depois descobre como vai ser feito o pagamento, vamos só fazer isso aqui, tem bastante usuário e tal. E aí eu percebi que existia esse outro modelo. Depois que você percebe que existe outro modelo e começa a entender como que entra dinheiro, como que você começa a cobrar, começa a fazer isso dar certo, você passa a ter uma coisa incrível para mim, que na época era dinheiro. E quando você tem dinheiro, você consegue investir em novas coisas, você consegue construir um time, você consegue reinvestir na sua empresa, e aí a partir daí você consegue ser mais ambicioso, caso você queira. Então, é mais, talvez, uma oportunidade para começar, vamos dizer assim, de uma forma mais garantida. É um primeiro passo muito bom para quem é ambicioso e um passo incrível para quem tá tranquilo em só fazer alguns milhões por ano, talvez, sabe? Que o próprio David fala o seguinte: poxa, se você tiver 2.000 usuários pagando $40 por mês, no caso a gente pode traduzir para R$ 40, isso aí já vai dar 1 milhão por ano. Tem gente que ficaria feliz se estivesse faturando muito menos. Pô, você tem que fazer a conta para você, né? Quanto que você gostaria de faturar por ano na sua empresa? E hoje você vê, tem casos, né, que existem vários tipos de produto, né, que você pode desenvolver nesse sentido, né? Mas esse pensar do tipo assim, vou começar um pouco com a barra um pouco mais baixa, né, para você primeiro comemorar, sei lá, seus 10 primeiros clientes, seus 5 primeiros clientes, né, você conseguir validar a sua ideia. Isso não impede depois de você também escalar a sua ideia para um modelo de capital de risco, né? Não é uma coisa não exclui a outra. Um modelo não é superior ao outro. O problema é que um modelo não tem a publicidade que o outro tem, né? E isso acaba pegando muita gente jovem que tá ali que quer desenvolver e tal, e indo para esse lado, sendo que às vezes aquela pessoa poderia ter sido bem sucedida pensando num outro jeito, né, de trabalhar
de começar o seu negócio. E a gente cai também naquela questão da empresa sexy, né? De alguma coisa muito legal, que vai dar muita publicidade. E é geralmente o que sai nas notícias, né? Então, tipo, aquela empresa ali, ela tá resolvendo o problema da água, aquela ali tá resolvendo o problema de conexão de internet em lugares remotos. Cara, não precisa disso, né? Tem até um exemplo muito interessante, que é uma empresa que chama ConvertKit, de um cara que chama Nathan Barry. Ele era um blogueiro que falava sobre design e sobre vender curso na internet e tal. Ele tinha uma autoridade muito grande vendendo esse tipo de conteúdo, vendendo livros e tal. Ele vendia, faturava 100 mil por mês. E aí ele resolveu fazer um produto, um SaaS, que é o ConvertKit, para e-mail. Cara, e-mail, MailChimp tá aí acho que desde 2001, né? Todo mundo aí já tem e-mail marketing, centenas de empresas de e-mail marketing. E o cara falou, vai fazer o próprio, fez o dele. E aí a empresa ficou ali oscilando entre, chegou a bater $5 mil, só que por mês, né, de recorrência, mas não era muito o foco dele, aí deu uma caída. E aí ele falou assim, não, eu vou focar nisso daqui, eu vou transformar isso aqui num ótimo produto pro mercado de criadores de conteúdo. E aí o cara largou os negócios que ele tinha em venda de curso, venda de livro, e focou 100% no ConvertKit. E aí hoje essa empresa, ela tem os dados abertos, né, de transparência, ela fatura mais de $1,5 milhão por mês. Então o cara construiu nos últimos, acho que 4 ou 5 anos, uma empresa de e-mail marketing num mercado que muitos diriam que está extremamente saturado, que fatura $1,5 milhão por mês, sem um dinheiro de investimento. Tudo por venda, por faturamento com os próprios clientes, com reinvestimento próprio. E, cara, se o cara fez isso com e-mail, você consegue fazer isso com qualquer outra coisa que você quiser. Então, você pode construir um SaaS em qualquer área que você quiser. Mas isso aqui tá muito saturado. Não, cara. Faz um produtinho bom, vê como que você consegue fazer um pouquinho melhor do que a média, cobra um preço e vai validando. Uma hora você vai conseguir alguns clientes e com isso você vai escalando sua operação. Isso é legal para você também pensar assim, poxa, o que eu posso fazer que resolva, sei lá, o problema de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas? E, gente, vamos pensar, né? A gente tá no Brasil, a gente tem até esse privilégio, né? Um país aí com mais de 200 milhões de pessoas, né? E você resolver problemas de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você pode, inclusive, como o Rodrigo falou, pegar um produto que já existe, melhorar ele ou dar uma cara diferente para um determinado nicho de pessoas, né? E a partir daí você mirar nisso. Então, se você, claro, conhece aquele nicho e tudo mais. Então, isso não é necessariamente, e aí eu vou dar a nossa visão. Quando a gente no Reportei focou num nicho lá de pessoal de agência, de freelancer, né? Um nicho bem específico, a gente focou num preço para essa galera, a gente falou assim, vamos atender a dor dessa galera. A gente conhece eles, a gente sabe o que é, a gente vive a realidade do nosso público, então beleza, vamos criar por aí. Quando a gente focou nesse mercado, que você fala, nossa, não é o maior mercado possível, não é o mercado bilhão, né? Não é sexy. E ferramenta tipo essa aí parece que já tem um monte, era tudo que a gente ouvia. Quando a gente focou nesse mercado, a gente chegava para apresentar essa ideia num concurso de pitch, porque tinha essa história na época, né? A gente participava, a gente queria validar, né? A gente ia lá nos concursos de pitch e tal, escrevia, e a gente chegava nesse concurso e a gente nunca era selecionado, não ficava, sei lá, às vezes ficar no top 3, não sei, mas a nossa ideia era sempre vista como tipo assim, não, isso aí não vai dar nada, isso aí é um negócio muito, já existe, né, gente? Vocês estão inventando um negócio que já existe, pelo amor de Deus. E a gente tem até o caso, né, Rodrigo, de um pitch, que acho que é bem emblemático, que eu tava viajando, aí você foi fazer o pitch na faculdade e tal, e o pessoal tinha banca avaliadora e tal, essas coisas, né? E aí, se você quiser contar um pouquinho o caso, eu acho que é legal para mostrar o que aconteceu, né? Quem ganhou o pitch e o Reportei tava lá e você explicou a nossa proposta. Sim, eu expliquei a proposta, mas meu pitch foi bem ruim nessa época. Ele foi bem... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... A gente teve uma preparação pré-pitch, né? E aí o pitch foi meio que ajustado para um cenário de startupeiro, vamos dizer assim. Não estava mais focado em como, de fato, a gente cobrava, que a gente já tinha clientes e tal. E aí, quando foi apresentar, não ficou claro o que estava acontecendo com o produto, né? Ficou ainda parecendo que a gente estava tentando competir com essas grandes empresas de mineração de dados, empresas que já fazem monitoramento de redes sociais. Não ficou claro o que estava acontecendo. E os caras falaram, isso aí já existe. Você não vai conseguir fazer, sei lá, a grande empresa, o
submarino, por exemplo, contratar você, porque os caras já usam alguma coisa, então não vai dar certo. Até explicar os bastidores, a gente já tinha clientes, né, nesse nicho e tal, a gente atendia uma dor, a gente tinha, na época, tinha um cliente em Israel, não sei se você lembra. Lembro. N, né? E aí, tipo assim, a gente tava atendendo uma dor que, pô, uma pessoa lá em Israel tava tendo essa necessidade, né? Muito legal. E aí, na hora de fazer a preparação pro pitch, né, os preparadores falaram que a gente precisava de um mercado adereçável maior, que o nosso produto não podia ser só pra agência e pro freelancer. Isso é pouco. Tinha que dar exemplo pra uma empresa, né? A gente tem que dar um exemplo para empresas comprarem nosso produto, né? Porque existem muito mais empresas do que agências e blá, 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 blá. E aí a gente foi, ok, a gente não tinha experiência, a gente foi redirecionando o nosso pitch para falar assim, beleza, a galera quer ouvir isso e tal. Né? E a gente, assim, tá participando de concurso de pitch, né? Já tá tudo errado aí. Né? E aí você foi pro pitch, né? Eu até disse assim, Rodrigo, o Rodrigo se exige demais, tá, gente? Mas assim... Não, cara, foi ruim. Beleza. Eu revi o pitch, assim, não achei nada demais, era só porque, assim, a gente fez o pitch que era para aquela ideia e aí a gente realmente, aquilo ali bateu de frente com o que a gente realmente era, né? Porque a nossa essência não era aquilo. Nossa essência não era aquela da empresa, da escala, de bater de frente com a Microsoft, né? A nossa essência era focar num mercado que ninguém estava olhando e que ninguém dava bola, porque justamente estava todo mundo querendo vender para a Microsoft, né? E aí a gente perdeu. E aí o primeiro lugar do pitch era uma empresa sexy, né, Rodrigo? Era um senhorzinho, ele nem terminou o pitch dele, ele fez uma brincadeirazinha de falar uma língua que não existe pra galera rir e tal. Só que ele era um senhorzinho muito carismático, né? E ele tinha feito um produto que era uma balança pra gás que te avisava quando o gás estava acabando. E aí os caras se apaixonaram pelo senhorzinho. Mind blowing, Rodrigo. E aí o cara ganhou o concurso de pitch, foi mentorado depois por alguma galera da Endeavor. Não sei o que deu, mas acho que no final das contas não deu em nada, né? Você chegou até a procurar isso depois. Depois eu fui procurar saber, até não sei como é que tá isso hoje, mas o negócio não foi pra frente, né? O senhor lá não conseguiu desenvolver um negócio e ganhar dinheiro daquele negócio. E do lado dele tava o Rodrigo com um negócio que tava faturando, com um cliente no Brasil e um cliente no Oriente Médio, e tudo que a pessoa se preocupava em dizer era, não, mas isso aí já existe, isso aí vocês vão ser engolidos pelo mercado rapidamente, porque não vai funcionar. Outro caso também que a gente passou nessa história de querer seguir essa história de vamos fazer um produto, algumas pessoas vão pagar por ele, a gente vai usar esse dinheiro e aí a gente vai crescer com esse dinheiro. Foi de um amigo meu que ao levar essa ideia pra ele, ele falou assim, cara, muito bonito isso aí, tá? Isso foi lá pelo segundo ano, terceiro ano de reportei. Mas assim, na hora que alguém entrar com capital no seu mercado e colocar pra rodar e fizer, enfim, colocar uma equipe com 5 desenvolvedores e pegar o seu produto, fazer ele melhor porque eles têm milhões na conta e vocês não têm, acabou sua empresa. E eu arregalei o olho e falei assim, caraca, é mesmo, né? A gente vai, a qualquer momento, ser destruído por uma empresa grande que quer colocar um capital gigante ali no nosso negócio. Só que, eis que nós estamos aí no 5º ano de reportei. A gente já passou... Tô esperando a empresa chegar. Até hoje não veio essa empresa. E hoje acontece o contrário, empresas grandes vêm falar com a gente e falam assim, aqui, vocês não podem incorporar a solução de vocês dentro da nossa? Não, a gente quer comprar um pedaço aí de vocês e tal. Então a empresa grande, assim, cara, mas por que vocês não pegam aí os seus milhões e desenvolvem? E fazem, né? Não, mas não vai dar, a nossa prioridade é outra, isso aí não vai dar o dinheiro que a gente quer. Então, também por a gente ter focado num mercado que estamos voando ali abaixo do radar, isso também gera uma antifragilidade também, que as pessoas às vezes não percebem. É óbvio que se você vai montar um banco num cartão de crédito, você vai precisar de capital. Perfeito. Você não vai construir um Nubank sem venture capital, né? Exatamente. Não tem como. Mas se você vai montar um software para agências, tal, que atende especificamente um determinado tipo de empresa, e esse tipo de empresa vai pagar um valor baixinho, e você vai operar num custo super baixo, e vai viver feliz assim, vai ser difícil um cara chegar com capital e falar, eu quero pôr 5 milhões nisso aí, porque isso aí vai me gerar não sei quantos, porque não é assim que vai funcionar. Então, a lógica do capital foge desse tipo de negócio, né? É capaz até de que se o cara põe essa quantidade de grana, ele vai criar
criar mais mercado pra você. Porque esse cara vai começar a educar a galera, ele não vai ter onde botar dinheiro, vai ter que começar a gerar conteúdo, vai ter que fazer ads e tal. Ele vai educar uma galera que não sabia que precisava da solução, vai ficar consciente disso, e quando for procurar por opções, vai comprar de você, que não gastou essa grana, né? Então o cara acaba fazendo marketing pra educar o mercado pra você. Perfeito, perfeito. Tem um caso, Rodrigo, acho que você sabe mais que eu esqueci o nome da empresa, que é aqueles caras que tinham tipo um negócio de favoritos, de bookmarks, né? Da Delicious, sei lá. Eu acho que esse caso é um caso, assim, óbvio, né, João? A gente tá pegando aqui o caso, fazendo uma advogada da parada, né? Porque tem casos de fail dos dois lados, tem casos de quebra de dois lados. Mas tem um caso que eu acho muito legal, eu sempre lembro dele quando alguém vem me falar da questão de você precisa de capital. Acho que você sabe melhor esse caso que eu. Acabei de abrir o site aqui. Tem um site, galera, que chama Pinboard. Vocês sabem os favoritos que você tem aí no seu navegador? Então, o Pinboard, ele ajuda você a construir e organizar esses favoritos, né? Eles falam que eles são o Social Bookmarking for Introverts. Ou seja, a parte de favoritações, né? Uma rede socialzinha de favoritos para quem é introvertido, não quer ficar interagindo e tal. E os caras têm a seguinte precificação. Você cadastra e é $22 por ano só. Eu acho que inclusive era mais barato antigamente. Essa parada é tocada... Tá caro. Tá caro, acho que era tipo 9 antes. Essa parada é tocada por uma pessoa. Eu não lembro o nome do cara, mas é tocado por uma pessoa. Esse cara, ele tem centenas de milhares de clientes. Então, tipo assim, esse cara fatura, acho que, tipo, na casa dos quase 400, 500 mil dólares por ano, se não me engano. Acho que, assim, no mínimo 250 mil dólares. Então, esse cara fatura sozinho essa grana. E, na época, né, quando ele tava ali, vamos dizer assim, no auge, no pico ali, dos favoritos, lançou uma empresa que, não sei se vocês conhecem, né, que chamava Delicious. E ela era uma rede social para você, então, compartilhar seus favoritos e tal. Na época, favoritos era uma coisa que era muito importante. Tipo, o Google já era muito forte, né? Mas ainda você ter encontrado aquele site específico ou aquela postagem, aquele blog, ainda tinha aquilo muito da internet dos blogs, né? Internet antes do Facebook dominar tudo. Então, putz, Delicious foi uma empresa aí que fez muito sucesso na época. Era incrível, era um produto muito bom. Só que esse produto foi comprado pelo Yahoo. Quando o Yahoo ainda era uma potência e tava tentando absorver essa parte social e tentando virar o que o Google é hoje, talvez o que o Facebook é hoje, né? E aí foi comprado pelo Yahoo e nessa época, tipo assim, você imagina o Pinboard nessa época, né? O cara achando que... O cara não, né? Mas as pessoas achando que o negócio dele era uma merda, né? E o Delicious, incrível, e fez um exit gigante. O Delicious foi vendido pro Yahoo em 2005 por valor, não foi divulgado total, mas foi entre 15 e 30 milhões de dólares. Foi esse o concorrente do cara. Sim, e aí os caras, com certeza, a galera geralmente olhava pra isso e falava assim, putz, o Pinboard tá ali, né? Se ferrando, sozinho, tocando essa parada, um lifestyle business. E aí o cara do Delicious mandou super bem e saiu do negócio, né? Só que acontece o seguinte, como o dedo podre do Yahoo é incrível, tudo que o Yahoo comprava, ele destruía, né? Inclusive ele mesmo agora já se destruiu. E aí o cara, eles basicamente destruíram o Delicious, né? Então a empresa foi pro ralo até que eles iam desativar. E aí o que aconteceu? O dono do Pinboard foi lá e comprou o Delicious. E aí ele selou aí um ciclo em que ele continuou existindo, mesmo depois de anos, mesmo depois de Venture Capital, ganhando a grana dele, ele comprou o Delicious só pra esfregar na cara da galera, porque ele manteve ativo lá para as pessoas terem os bookmarks salvos, mas ele não deu manutenção. Então, ó, o Delicious foi fundado em 2003, né? Ele foi comprado pelo Yahoo em 2005, nessa faixa aí que eu falei de 15 a 30 milhões de dólares. Em 2010, o Yahoo começou a passar o Delicious pra frente, passa o ponto, né? E aí começou a vendeu em 2011 para os fundadores do YouTube, aí depois em 2014 esses caras venderam para um outro cara, 2016 venderam para outro cara, e em 2017, em junho de 2017, o Pinboard, esse cara que tem o Pinboard, foi lá e comprou o Delicious. Eu acho que ele comprou por 30 mil dólares. Eu acho que foi. Foi uma parada assim, foi tipo ridículo. Foi ridículo. Eu tinha esse valor na época. Ele comprou só pra tirar onda e fazendo branding. O cara quis. O Pinboard ficou lá cobrando 11 dólares por mês. Na época, ele cobrava 11 dólares por mês em 2017. Por ano, não por ano. É por ano, 11 dólares por ano, ou seja, $1 por mês praticamente, né? Agora é 22. E o cara se manteve, né? É claro, é uma empresa de um cara só, custo baixo, etc. Mas que competiu contra um gigante. Cara, mas essa empresa tá faturando aí muito mais do que 99% das startups do Brasil. Você entra lá, o design dela é de 2003 até hoje. Nossa, o design deles me dá uma agonia. Se você entrar no site do Pinboard, a gente põe o link aí depois
depois, né? Na verdade, eu tava olhando aqui, eu acho que ele foi feito em 2009, pelo que eu entendi, o Pinboard, né? Então ele é um pouco depois do Delicious, né? Só que é o estilo do dele, né? Exatamente. O cara não liga nem pra fazer um logo decente. É maravilhoso, é maravilhoso. Aí você entra na home do Pinboard e tá lá o Time, a Wired, a The Economist, todos mencionando o cara. Tipo assim, como que um cara sozinho conseguiu competir com uma operação de milhões de dólares. Esse caso é um caso extremo, né? Mas é um caso que também, só pra gente colocar um contraponto, né? Porque todo mundo fala que você precisa de capital, etc e tal, mas também você tem esse lado de, peraí, se a minha operação for enxuta, meu custo for baixo e eu tiver um mercado que me garanta um negócio legal, que eu ganhe dinheiro e tal, tá de boa também. Então você pode até desenvolver um sistema que vai competir com uma coisa que já existe, que já é gigante, mas você vai ter a sua galera, você vai ter os seus clientes e tá tudo bem. Você tem o McDonald's, mas você pode montar a hamburgueria na esquina, né? Ou não necessariamente você não vai ser pior do que o McDonald's por isso. O McDonald's tem uma outra cadeia de operação, né? Você tem o Blockbuster, mas você pode ter, sei lá, o seu negocinho ali na esquina, e aí às vezes o Blockbuster vai quebrar um dia e você vai continuar. Tem um trecho no Antifrágil, acho que isso aí para aprofundar um pouquinho, do Nassim Taleb, que ele coloca lá o que é um negócio frágil, o que é um negócio robusto e o que é um negócio antifrágil, né? E ele fala que assim, um negócio frágil é uma empresa tipo que de capital aberto e tudo mais. Essas empresas tendem a sumir enfim, com uma velocidade muito alta. Um negócio robusto, às vezes é uma pequena empresa que tem ali uma empresa familiar, que o pessoal nas horas difíceis aperta um pouco e aí continua. O negócio é mais difícil dele quebrar às vezes do que uma empresa gigante, né? Tipo um bar que eu conheço que tem 90 anos de história, né? Nem a Apple não tem 90 anos de história. Tem um bar que eu conheço que tem 90 anos, que tá aí, o bar aí. E tem o antifrágil. O antifrágil, ele coloca numa tabelinha o artesão, aquela pessoa que faz o trabalho, depende da própria mão para continuar. Pode ser que ele não vai, talvez, ser o cara que vai ser milionário, mas esse cara, ele tem por ter ali, né, enfim, aí tem uma série de questões relacionadas, ele tem um artesão, enquanto ele estiver vivo, ele tem o negócio dele, né? Enquanto ele tiver capacidade de sentar e produzir, ele vai ter o negócio dele. Pode ser que, claro, ele ganhe muito pouco, ou ele quase que, né, tem um momento aí de às vezes até ter um problema de financeiro bem grave, mas ele é aquela pessoa que depende da própria mão. Não necessariamente artesão no sentido tradicional, né? Mas é isso. O cara do Pinboard, ele é um artesão do digital, né? Ele é antifrágil, pode acabar, talvez é mais fácil quebrar a Apple do que quebrar o Pinboard, né? Respeitado as devidas proporções. É claro, o cara toma menos risco, né? E acaba que ele consegue... ele tá satisfeito com quanto ele ganha, ele não se importa em ganhar mais, ele não vai tomar risco pra ganhar mais, então ele continua ali, enquanto tiver gente pagando, ele tá tranquilo. E com um valor tão baixo assim, né? Ele conseguiu ao longo de aí 11 anos ganhar muito clientes, e ele tem os clientes dele ali como a base, né? Pra garantir, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele tem tipo uma escola online que tem mais de 20 mil alunos, e aí a galera pergunta assim, e você diversifica as suas fontes de rendas? Quantas fontes de renda você tem? E ele fala, eu tenho 20 mil fontes de renda, porque cada aluno que paga ele é uma fonte de renda, né? Então, por exemplo, um SaaS, todos os seus clientes são uma fonte de renda. Você não vai simplesmente acordar um dia e todo mundo cancelou seu serviço. Então, quanto mais pessoas você tem te pagando, mais você está diversificado. Então, é claro que quando você vai crescendo o seu SaaS, existem alguns riscos a mais que você toma, caso você crie a sua empresa e vá aumentando. Mas ainda assim, você tem sua fonte de renda diversificada pelo cada cliente que te paga. Porque esse cara, cada pessoa que te paga, ela tem a própria história, ela tem o próprio momento, ela tá te pagando por algum motivo específico, e esses motivos são únicos o suficiente para que a sua base reage de forma diferente a problemas diferentes ou a situações diferentes. Exemplo, o próprio coronavírus que a gente tá passando agora enquanto esse podcast é gravado, né? Teve pessoas na nossa base que cancelaram, teve pessoas na nossa base que aumentaram o plano. Então, a gente, claro, tem o risco de ter muita gente, que aí com certeza muita gente vai cancelar, mas ao mesmo tempo a gente está exposto o suficiente a tipos de agências e freelancers diferentes que conseguiram se beneficiar das pessoas indo para a internet e aí aumentaram o plano. Então você percebe que mesmo com um negócio, a gente tem aí centenas, milhares, no caso do Reportei, fontes de renda, que isso nos ajuda a passar por dificuldades por mais tempo. Agora, se a gente fosse uma empresa mais alavancada, em que a nossa margem de lucro fosse menor, um time muito mais forte, gastando muita grana para tentar acelerar, ou talvez caso a gente fosse por venture capital, né, que alguém botou muita grana na gente, a gente está queimando para tentar chegar
numa meta, cara, se a gente tivesse para fazer, por exemplo, uma nova rodada de investimento, e aí por acaso chegou o coronavírus e agora ninguém quer mais investir, a empresa teria quebrado no meio da pandemia, né? Mas como a gente não tem esse modelo, então a gente consegue ser um pouco mais robusto, talvez. E é isso que, justamente isso, que esse vídeo, né, do David Heinemeier Hansson prega, que você tem outras possibilidades que talvez elas funcionem melhor para sua personalidade ou para o jeito que você quer começar, e que existem outras maneiras, né? Você pode escolher qual é a maneira, e não é só dessa forma que as pessoas vão falando, que você precisa correr a todo custo e ser um hustler, né? Que é trabalhando infinitamente, correndo mais do que os seus concorrentes, etc. Existe um outro modelo, e esse modelo deve ser considerado. Eu até tava procurando aqui o negócio do gás que a gente comentou. Eu achei uma empresa, cara, e o negócio chama... Eu não sei se é o mesmo cara, eu acho que não é o mesmo cara, tá? Ele chama Easy Guys. O nome de startup, né? 99 Guys. É, cara, maravilhoso, maravilhoso. Então, pô, mas tem um mercado aí pra B2B, pra medir uma coisa tipo, talvez, cozinha industrial e tal, mas... Não, a Easy Guys prosperou. Cara, eu não sei se é o cara do pitch, depois a gente pega. Vou te passar o nome do cara, você dá uma olhada. Porra, se for, eu vou ficar muito feliz. O cara é um velho muito simpático. Tá prosperando e em breve a gente vai... Eu acho que eu vou ter um Easy Guys aqui em casa. Esse podcast foi editado pela BZT.